Olá! Primeiramente queria agradecer aí o convite, né? E a oportunidade aí que o meu instrutor, mentor, meu exemplo de liderança, meu pai quando necessário, mas principalmente meu amigo Tony. Muito obrigado pelo convite. É muito legal a iniciativa também. Que pena que quando eu iniciei lá, quando eu tinha 14 para 15 anos, não existia um canal assim. E falei lá, mas nem faz tanto tempo assim, tá? Mas que pena mesmo que não existia. Então, parabéns pela iniciativa. Tem algumas coisas aqui que o Tony pediu que eu falasse. Primeiramente, o meu histórico. Eu vou falar meio ligeirinho essa parte assim, porque eu francamente assim considero meio chatinho, tá? Eu sou graduado em administração, tenho pós-graduação em gestão fiscal e trabalho na Caixa Econômica Federal. Eu vivo disso. Nada a ver com a dança no momento. E comecei no tradicionalismo em 1996, quando a diretora da escola passou de sala em sala convidando quem queria fazer parte do corpo de dança. E quem tivesse interesse tinha que pegar um papelzinho que ela estava entregando que era para fazer a inscrição. Eu fiz parte das pessoas que não pegaram o papelzinho. E cheguei em casa, assim, eu era uma criança toda comportadinha, assim, chatinha, sabe? Aí cheguei em casa e falei, mãe, passaram nas salas hoje e falaram um tal de corpo de dança. Aí a minha mãe disse, ei, tu vai participar, né? E eu vou. E ela disse, vai, não sei o que, bonito e tal. Enfim, acho que depois, com o passar do tempo, ela até meio se arrependeu, entendeu? Porque, ó, dança de 1996 até 2015. Na verdade, nesse intervalo aí, em 2010 eu não dancei, porque foi o ano que eu avaliei meu primeiro na arte. Em 2014 eu também não dancei, foi o ano que eu avaliei meu segundo na arte. De 96 a 2013, só com esse intervalo aí, eu dancei no Departamento Cultural Alma Gaúcha, de Dom Pedrito. E em 2015 eu dancei na União Gaúcha, porque eu estou morando em Pelotas atualmente. Além desses dois enartes, eu avaliei FEPART, 3 FEPARTs, 2 FENARTs e um FEGAP. Como instrutor, eu iniciei de 14 para 15 anos, em 2004, com algumas escolas de Dom Pedrito. Depois eu e uma colega, a gente desenvolveu um trabalho nas escolinhas. E também participei por uns 3 anos, eu acho, do projeto Dança Arte APAI, que algumas pessoas devem conhecer. É um projeto bem legal. Eu trabalhei também em alguns CTGs, depois de Dom Pedrito mesmo, de Candiota e o de Rio Grande, que eu trabalho até hoje. Mas, assim, eu não vou citar o nome de todas as entidades, nem das escolas, até porque eu posso esquecer de alguém e vou ficar chateado se eu esquecer de alguém, tá? Então, eu trabalhei em quase todas as categorias, pré-mirim, mirim, juvenil e adulto. Só nunca tive grupo Chiru, mas acredito que isso é um breve histórico, assim, da minha passagem como instrutor. Que, na verdade, eu continuo sendo, assim, do CTG Rafael Pinto Bandeira de Rio Grande. O próximo tópico é o que eu fiz em 2016. Verdadeiramente, em 2016, meu objetivo era parar com tudo, assim, abandonar o tradicionalismo, porque eu queria me dedicar exclusivamente à vida de concurseiro. Mas já foi me dito uma vez que eu tenho uma veia que nunca vai deixar eu parar com tudo e que sempre a vida vai dar uma volta e vai fazer eu voltar para o negócio. Então, o CTG Rafael Pinto Bandeira me convidou para retornar, para retomar o trabalho, e foi muito legal. Foi muito bom porque esse ano eu estava mais perto, eu consegui participar mais do grupo. Pela primeira vez eles passaram para o domingo, eles ganharam a Inter mais uma vez e ficaram em sexto na finalíssima. Então foi um excelente resultado, não que eu considere o resultado mais importante, mas eu fiquei muito feliz com o trabalho. A próxima pergunta é o que eu pretendo fazer em 2017, essa é a mais difícil, tá? Primeiro, eu continuo na vida de concurseiro, porque não saiu o concurso dos sonhos ainda, e concurseiro não estuda para passar, né? Estuda até passar. Então, eu continuo na vida de concurseiro, e quem é dessa vida sabe que toma muito tempo. Mas eu pretendo continuar o trabalho com o CTG Rafael Pinto Bandeira, na medida do possível, só que até pretendo ser um pouco mais participativo no tradicionalismo do que eu fui o ano passado. Porque a gente precisa fazer alguma coisa que nos satisfaça, que nos deixe feliz, porque só estudando a pessoa surta, não tem condições. Bom, vamos para a parte mais importante aqui dos tópicos, que são as dicas para os instrutores iniciantes. Primeiro, eu já quero justificar que eu não consegui assistir todos os vídeos do canal,
Então, se eu repetir alguma coisa que alguém falou, eu quero pedir desculpa, mas quero dizer que eu me sinto honrado porque tem um monte de fera falando aí. E a segunda coisa é que eu assisti alguns e que eu vou tentar uma abordagem diferente, que é para o canal ser produtivo para todo mundo e não ficar repetitivo, tá? Vamos lá. Minha primeira dica é que vocês estudem muito dança. Façam cursos, leiam um livro, façam anotações, estudem até outros tipos de dança. A gente gosta desse mundo, então é muito bom estudar dança. Mas antes disso, a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente está lidando com seres humanos. Então, antes de estudar dança e de saber sobre dança, a gente tem que estudar as pessoas. Quando a gente assumiu esse papel aí, que a gente se inscreveu de instrutor nessa jogada aí, a gente se inscreveu num papel de líder, ou nos inscreveram, enfim, mas é um papel de líder. E liderança pode ser resumida em uma palavra: liderança é influência. A gente é o exemplo. E um autor falou, e eu já vou pedir desculpas que eu não sei o nome do autor e eu não pesquisei, mas depois eu posto nos comentários, tá? E, por favor, não briguem comigo por plágio dessas coisas aradas aí, tá? Mas ele falou alguma coisa do tipo assim, ó: o exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas, é a única. Então, o que a gente precisa perceber é que as características que a gente precisa desenvolver para ser líder são características que a gente tem que tornar hábito. Elas precisam fazer parte do nosso caráter, da nossa personalidade. Ninguém vai conseguir ser para sempre um personagem. A gente precisa ser bom pai, bom colega, bom irmão, bom amigo, seja lá bom marido, seja o que for. A gente tem que adquirir esses hábitos, porque a gente é líder em vários lugares, na verdade. E nos 2 anos que eu participei da comissão, o Luciano e o Tony falavam muito uma coisa sobre ética. Ético é quem faz a coisa certa, até mesmo quando ninguém está vendo. E esse conceito e essa frase, na verdade, ela vem de 2 clichês que são muito importantes. O que é certo mesmo que ninguém faça, e o que é errado mesmo que todo mundo faça. Mesmo que seja chover no molhado, essas coisas são muito importantes. Tá? Alguns conceitos de liderança, algumas coisas que eu vou falar nas próximas dicas, eu já quero dizer que não fui eu que inventei, tá? A maioria das coisas estão num livrinho específico, outras estão em outros livros, ou algumas coisas que eu aprendi assim com os anos de instrutor, mas a maioria delas está no livro chamado Monge o Executivo. Quando eu fazia administração, as pessoas diziam: lê o Monge Executivo e tal. E eu dizia: é capaz que eu vou ler esses livrinhos cheios de conceito de administração. Não vou ler, entendeu? Não cai na prova, não vou ler. E o livro não é de administração, é um baita livro. Eu quero dizer que eu nem sei quem é editor, então eu não ganho comissão, não sei quem é o autor, não ganho comissão para vender esse livro aí, tá? Eu tô recomendando porque é um livro bom mesmo. Eu acho que todo mundo que ocupa um papel de líder precisa no mínimo ler ele. Tá? É muito importante a gente saber como a gente está influenciando e persuadindo as pessoas. Tá? Então essa é a minha primeira dica. Saibam que vocês estão lidando com seres humanos, logo vocês são líderes. A minha segunda dica é: façam com amor. Parece meio demagogia, meio sentimental, guri, né? Mas por que eu vou falar que a gente deve fazer as coisas com amor? Porque esse conceito ele vem do maior líder da história. O maior líder da história foi um cara que morreu há 2017 anos e até hoje ele é influência para muitas pessoas. E o nome desse cara é Jesus Cristo. E ele disse uma frase assim, ó: ama todos como a ti mesmo. E em outras passagens da Bíblia, assim, ele fala coisas tipo: ama teu inimigo. Coisas assim que a gente fica: poxa, como que eu vou amar meu inimigo, né? Mas e quando a Bíblia foi traduzida, e isso eu aprendi no livrinho, quando a Bíblia foi traduzida, a palavra amor tinha várias formas de escrita. E nessas passagens bíblicas, o amor queria dizer comportamento. Na verdade, o amor-sentimento é só uma ramificação do amor, é só um tipo de amor, digamos assim. Mas o amor dessas passagens, ele queria dizer comportamento.
Jesus não ia dizer assim, ama a todos como a ti mesmo. Tipo, cruza com alguém na rua, oi, te amo, né? Não é viável, ninguém consegue sentir algo. A sentimento ou a gente sente ou a gente não sente. Agora, comportamento, sim. Eu não consigo decidir como eu me sinto em relação a alguém, mas consigo decidir como eu me comporto em relação a alguém. E isso também justifica a passagem que ele fala em amar os inimigos. Eu posso escolher como eu me comporto em relação aos meus inimigos. Afinal de contas, eu não gostaria de ser atacado por eles, gostaria que eles não me atacassem também. Então é assim que eu me comporto. Então, por que façam com amor? Seja um instrutor que vocês gostariam de ter. Tenham um comportamento que vocês acreditam que seja um exemplo. Então, por isso que eu acredito que a segunda dica, e muito importante, é o amor. A terceira dica, na verdade, é uma coisa que me incomoda, assim, que me decepciona um pouco, que é cuidado com a competição. Eu acho que no nosso meio a competição tomou uma proporção gigante, assim, e eu iniciei o vídeo com a primeira dica falando em influência, falando em liderança. E eu acho que hoje as pessoas se corrompem e perdem seus valores pela competição, sabe? Tem uma realidade que a gente precisa entender. Só um ganha. Só um vai ganhar. Toda a competição do nosso meio, só um vai ganhar. E as pessoas sentam na arquibancada, assim, e os instrutores, os colegas, todo mundo, sabe? E eu também já devo ter feito isso. E a gente senta e fica criticando, sabe? E aí aquele grupo ganha. E aí a gente olha ele de novo e critica mais. Ele ganhou, cara. A gente tem que olhar pelo outro lado. O que eles fazem de bom? O que eles fazem de bom? Mas olhar com o coração o que eles fazem de bom. Não é assim, vou imitar eles, né? É horrível, mas vou imitar eles. Não, é tipo, se eles estão ganhando, alguma coisa eles fizeram pra convencer. E a gente precisa olhar o que é de bom. Eu acho que em tudo o que a gente for decidir nesse meio, em tudo que a gente for decidir na vida, assim, a gente precisa primeiro olhar pra dentro e depois olhar para fora. Porque a competição tomou uma proporção assim que como a gente vê determinados comportamentos, determinadas atitudes, que como que aquilo vai ser um exemplo para alguém? Sabe? Como que um líder vai tomar aquele posicionamento? Mais que isso, a gente às vezes ensina a criança a ser competitiva. Antes dele amar a arte, amar a dança, ele ama a competição. Então a gente precisa mostrar os outros lados assim, e lembrar que a gente é influência. Em 2015 eu fui aluno do Rodrigo Gil e da Ana, e eles são ótimos líderes também. E eles falavam uma frase assim, que quando eles falavam eu tinha vontade de aplaudir muito. Assim. Eles diziam que é uma frase bem simples, né? Óbvia. Pessoal, o mundo não é uma porção de terra embaixo dos nossos pés. Então, assim, a gente precisa entender que todo mundo trabalha, que todo mundo ensaia, que todo mundo se dedica. Não é só eu, não é só o outro, não são só os meus grupos. Isso não é um privilégio meu. A gente precisa ter essa capacidade de entender que a gente precisa também merecer. E às vezes eu ouvia muitas pessoas dizer, é que dança é momento. E sempre que fui da comissão eu ouvi muito isso, tá? E eu concordo com isso em partes, tá? Concordo e discordo. Por quê? Porque dança também é mais que momento. Dança é trabalho, dança é o que a nossa preparação, é muitas coisas que a gente fez antes. Óbvio que o avaliador não vai ter conhecimento disso e nem tem por que ter conhecimento do histórico, tá? Mas também pegando esse gancho, a gente não tem que merecer só nos 20 minutos ali, sabe? Todo mundo tem suas crenças, fortaleçam suas crenças, a sua fé, mas eu respeito todas as religiões, todas as crenças, mas todo mundo tem uma energia divina para alguma coisa. E a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, a gente sabe. A consciência da gente sabe. E às vezes a gente pode ter a impressão que a gente mereceu muito no tablado. Mas a gente não mereceu divinamente. E a gente precisa merecer divinamente também para conquistar. E de repente vocês agora, mas um monte de gente que não merece divinamente já ganhou. Mas aí a gente tem outro ponto que é muito importante. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa no grupo, seja ele o instrutor, o coordenador, o dançarino, e aí a gente torce que aquele grupo se errar. Só que, galera, aquele grupo é formado por no mínimo outras 24 pessoas, que são os dançarinos, mais os pais, mais a coordenação, mais toda uma equipe que trabalha por aquele grupo. Então, por favor, né, vamos pegar leve com essa parte da competição. As redes sociais, às vezes, é dose. Eu sei que a rede social é de cada um, entendeu, pessoal? Mas não adianta, assim, a gente joga pro universo e ele devolve pra gente, né? E
Então eu acredito que a minha terceira dica, é cuidado com a competição. E a minha quarta e última dica é: ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em todos os itens, ninguém é bom em todas as coisas da dança, ninguém é bom em tudo. A gente sempre tem que aprender. A gente precisa tomar muito cuidado com ela. Muito. A gente precisa aceitar opiniões, a gente precisa deixar que outras pessoas participem do nosso grupo, porque o tradicionalismo é isso. A gente precisa ouvir, fazer a escuta ativa. A gente precisa deixar com que as pessoas participem e nos ajudem. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo. Todo mundo tem muito que aprender ainda. Então eu acho que a minha quarta dica é: ninguém é bom em tudo e ninguém é de ninguém, galera. Se vocês não forem um bom líder, a galera vai pro CTG do lado, tá? Eu sei que todo mundo tem um apreço imenso pela entidade, por isso, por aquilo, mas chega uma época que se tu conviver com pessoas que não te fazem feliz e não te geram uma boa influência, tu vai embora. É natural. Sim, ou tu vai parar de dançar ou tu vai para um outro CTG. Tá? Então a minha quarta dica é isso, tá? Humildade, por favor, para aceitar, para ouvir. A gente não sabe tudo, a gente não é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Então acredito que essas sejam as minhas 4 dicas, até porque senão o vídeo fica muito longo e tem um monte de gente boa para falar aí. E vamos só fazer um resumo. Primeira dica: liderança. Os instrutores são influência, são exemplo e trabalho com seres humanos. Essa é a primeira. A segunda dica é amor. Amor igual comportamento. Sejam os instrutores que vocês gostariam de ter. A terceira dica é cuidado com a competição. Muito cuidado, galera. Todo mundo ensaia, todo mundo trabalha. Tá bom? Vamos olhar o que é bom nos outros e não só o que é ruim. Porque apontar o defeito do outro é fácil, entendeu? Agora olha pra dentro. Olha pra dentro não é fácil. A gente precisa pegar um espelho às vezes e se autoavaliar. O líder mais do que qualquer liderado. A gente se inscreveu nisso. E a quarta dica é: ninguém é bom em tudo. Aceitem a opinião dos outros, escutem as pessoas. No mais, eu desejo um ótimo 2017, um excelente trabalho. Desejo que todo mundo saiba separar o que é necessidade e o que é vontade. Atendam todas as necessidades e as vontades, se possível, e ser coerentes. E no mais amor, por favor. Mais domingos de calor, porque domingo de ensaio com chuva, tem que dar carona pra todo mundo, a galera chega atrasada, aquela zoeira. Tá, pessoal? Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.